No início, não havia nada além do caos, um abismo insondável e sem fim, onde o tempo e a matéria ainda não existiam como os conhecemos. Desse vazio primordial surgiu Gaia, a personificação majestosa da Terra, a base sólida de toda a vida futura. Sozinha, ela deu origem a Urano, o céu estrelado, que a cobria por todos os lados com um manto infinito de astros. Da união entre o céu e a terra, o mundo começou a ganhar forma e uma complexidade divina. Entretanto, essa primeira era não era de harmonia, mas de uma tensão bruta. Gaia e Urano geraram os 12 titãs, seres de poder colossal, mas também deram vida a criaturas de aparência aterrorizante. Os 3 ciclopes de um único olho e os 3 gigantes recatônquiros, dotados de 100 braços e 50 cabeças. Urano, porém, olhava para seus filhos mais monstruosos com profundo desprezo. Temendo o poder dessas criaturas, ele os aprisionou brutalmente nas profundezas do Tártaro, um abismo sombrio localizado abaixo da própria Terra. Gaia sentia cada um de seus filhos sendo empurrado de volta para o seu ventre, uma agonia que a consumia dia após dia. Em seu sofrimento, ela arquitetou uma vingança cruel. Ela criou uma foice de diamante e convocou seus filhos titãs para enfrentar o pai tirano. Apenas o mais jovem deles, Cronos, aceitou o desafio mortal. Quando Urano desceu para se deitar com Gaia, Cronos emergiu das sombras e, com um golpe certeiro e implacável, castrou seu próprio pai. O sangue de Urano fecundou a terra, enquanto o céu era finalmente separado da terra para sempre. Cronos assumiu o trono universal, mas o poder absoluto o corrompeu rapidamente. Urano, em seu último suspiro, lançou uma profecia terrível. Cronos seria derrubado por um de seus próprios filhos, assim como ele fizera anteriormente. O medo paralisante se infiltrou no coração do novo rei, transformando o libertador em um tirano implacável. Ele se casou com sua irmã, Reia, mas cada vez que um filho nascia, Cronos cometia um ato de roa indescritível. Para garantir que nenhum herdeiro pudesse desafiá-lo, ele os devorava vivos assim que saíam do ventre materno. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon foram todos tragados pela garganta insaciável de seu pai, permanecendo vivos e aprisionados dentro das entranhas de seu corpo titânico. Reia, mergulhada em um luto constante, não suportava mais ver seus filhos serem perdidos. Quando engravidou de seu 6º filho, Zeus, Reia buscou o auxílio sábio de Gaia. Juntas, a elas traçaram um plano para enganar o rei. Na calada da noite, Reia deu à luz em segredo, em uma caverna profunda na ilha de Creta. Em vez de entregar o bebê, ela entregou a Cronos uma grande pedra envolta em panos de linho. O titã, cego pela própria paranoia, engoliu a pedra sem hesitar, acreditando ter eliminado a última ameaça ao seu reinado. Enquanto isso, o pequeno Zeus crescia sob os cuidados da ninfa Amalteia, que o alimentava com leite de cabra e mel silvestre. Para que Cronos nunca ouvisse o choro do bebê, guerreiros, conhecidos como curetes, batiam seus escudos e lanças com violência, criando um barulho ensurdecedor que abafava qualquer som vindo da caverna. Zeus cresceu em força e sabedoria, alimentando um ódio legítimo pelo pai, tirânico, que nunca conheceu. Ele sabia que seu destino era corrigir as injustiças do passado e libertar seus irmãos da escuridão do estômago de Cronos. Antes de continuarmos essa jornada épica, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Agora, o jovem Deus se prepara para o impossível. Disfarçado como um humilde copeiro, ele caminha em direção aos salões dourados de Cronos, levando consigo uma poção preparada para forçar o rei dos titãs a enfrentar seus pecados e regurgitar o passado. O palco está montado.
para o maior confronto da história do cosmos, onde o destino de deuses e homens será decidido em uma guerra que abalará as fundações do universo. Zeus está pronto para reclamar o que é seu, carregando o peso da esperança de seus irmãos aprisionados e o desejo ardente de justiça contra a tirania. O plano de Zeus se desenrola com precisão implacável nos salões gélidos do Monte Aotris. Ao ingerir a mistura preparada por Metis e entregue pelo filho disfarçado, Cronos sente suas entranhas revirarem em uma agonia que o tempo jamais havia conhecido. Em um espasmo violento, ele vomita primeiro a pedra que o enganara e logo em seguida seus filhos emergem um a um em uma cena que desafia a lógica dos mortais. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon surgem plenamente desenvolvidos, com o fogo da imortalidade ardendo em seus olhos e uma sede de justiça acumulada por eras de escuridão no estômago paterno. Eles não eram mais crianças indefesas, mas divindades prontas para a batalha, cujas presenças fazem o ar vibrar com um poder latente e majestoso. A libertação dos irmãos marca o início da titanomaquia. Há uma guerra cataclísmica que colocou os antigos governantes contra a nova linhagem de deuses. Por 10 anos, o universo foi o campo de batalha de um conflito que parecia não ter fim, onde o dia e a noite se confundiam em meio à poeira das montanhas esmagadas e aos gritos de guerra que ecoavam pelo vácuo. Do topo do Monte Olimpo, Zeus e seus irmãos lançavam ataques coordenados contra a fortaleza titânica no Monte Ótris. Contudo, o poder bruto dos titãs era colossal, e a vitória exigia mais do que apenas força, exigia aliados que conhecessem as profundezas da dor e da exclusão. Seguindo os conselhos sábios de Gaia, que desejava ver seus filhos libertos da opressão, Zeus desce às aberturas mais sombrias do Tártaro para resgatar os Ciclopes e os Hecatônquiros, que haviam sido esquecidos na escuridão por Urano e mantidos em grilhões por Cronos. Em gratidão pela liberdade recuperada, os Ciclopes, mestres ferreiros do divino, utilizam o calor das profundezas e metais celestiais para forjar armas de poder absoluto. Para Zeus, eles moldam o raio mestre, uma arma de luz pura e destruição devastadora que faria o firmamento rugir sob seu comando soberano. Para Poseidon, fundem o tridente, um instrumento capaz de fender a terra, criar terremotos e agitar as correntes mais profundas dos oceanos. Para Hades, moldam o elmo da invisibilidade, que permitia ao deus caminhar entre seus inimigos sem ser percebido, como uma sombra letal e silenciosa que emerge do vazio. Armados com esse arsenal divino e auxiliados pelos Hecatônquiros, que lançavam centenas de rochas gigantescas simultaneamente com seus 100 braços, os olimpianos finalmente começaram a inclinar a balança do destino a seu favor. O clímax da guerra é um espetáculo de terror e glória absoluta. O próprio Monte Olimpo quase desmorona sob a pressão das energias liberadas durante os combates. Zeus, em um acesso de fúria soberana, lança seus raios com tal intensidade que os mares fervem e as florestas se transformam em cinzas em um piscar de olhos. Cronos, o titã que outrora devorava o futuro para preservar seu trono, vê seu império ruir diante da determinação inabalável de seus próprios filhos. Derrotados, humilhados e acorrentados, os titãs são banidos eternamente para as profundezas do Tártaro, vigiados perpetuamente pelos gigantes de 100 braços, para que nunca mais ameacem a ordem do cosmos. A era do medo termina, mas a construção de um novo mundo exige sabedoria e organização. Com o universo agora sob seu controle incontestável, os 3 irmãos vitoriosos decidem o destino de toda a existência através de um sorteio, buscando uma forma de governar sem repetir as tiranias do passado. Zeus herda o vasto domínio dos céus,
tornando-se o rei dos deuses e o senhor supremo da ordem e do clima. Poseidon recebe o domínio dos mares, governando as marés, as tempestades e as criaturas das profundezas azuis. Hades, por sua vez, assume o reino do submundo, o lugar silencioso para onde todas as almas mortais devem, eventualmente, caminhar após o fim de seus dias. Enquanto isso, a estabilidade social e vital é estabelecida através de suas irmãs. Héstia torna-se a guardiã do fogo sagrado e do lar. Deméter assume o controle da agricultura e dos ciclos de fertilidade da terra, e Hera assume o papel de rainha do Olimpo, presidindo o casamento e a estrutura da família divina. Entretanto, a paz no topo do Olimpo revela-se mais complexa do que as batalhas sangrentas contra os titãs. O casamento entre Zeus e Hera, embora destinado a consolidar a linhagem real, logo se torna um campo de batalha, de vontades e desejos conflitantes. O temperamento volátil de Zeus e sua natureza errante começam a semear os primeiros frutos do ciúme e da discórdia no coração de sua rainha, criando tensões que ecoarão por toda a Grécia. A hierarquia divina está formada, mas os novos deuses percebem que o poder traz consigo fardos pesados e responsabilidades amargas. Eles são poderosos e imortais, mas carregam falhas profundas que moldarão o destino de homens e deuses. O equilíbrio do cosmos está estabelecido, mas será testado em breve por uma nova geração de deuses, cujos nascimentos trarão ainda mais conflitos, a beleza e caos para o sagrado Monte Olimpo. Com a ordem estabelecida entre os irmãos originais, o Olimpo começou a pulsar com uma nova vida, fruto das complexas relações e da vontade expansiva de Zeus. O evento mais extraordinário desse novo ciclo foi o nascimento de Atena, a deusa que não veio de um ventre, mas da própria mente do rei dos deuses. Após Zeus ter engolido Metis por medo de uma profecia, uma dor de cabeça insuportável o assolou, levando Hefesto a fender o crânio do pai com um machado de bronze. Daquela fenda surgiu Atena, já adulta e revestida por uma armadura de ouro reluzente, emitindo um grito de guerra tão potente que fez a terra tremer e as águas do mar recuarem. Ela personificava a sabedoria estratégica e a justiça, equilibrando a força bruta com a razão e tornando-se a conselheira mais confiável de Zeus. E aí, enquanto Atena representava a guerra pensada e defensiva, seu irmão Ares, filho de Hera, era o oposto absoluto. Ares deleitava-se no caos sangrento dos campos de batalha, no ruído do bronze contra o bronze e no clamor agonizante dos moribundos. Sua presença no conselho trazia uma tensão constante, uma sombra escarlate que lembrava aos deuses que a violência era uma parte intrínseca da natureza humana e divina. Em contraste com a brutalidade de Ares, a beleza suprema surgiu das espumas do mar na forma de Afrodite. Embora algumas lendas digam que ela nasceu dos restos de Urano, sua chegada ao Olimpo transformou a dinâmica do palácio sagrado. Ela não portava armas físicas, mas seu poder sobre o desejo, a beleza e o amor era mais devastador do que qualquer raio ou tridente. Afrodite semeava paixões que derrubariam reinos e iniciariam conflitos épicos, provando que o coração era um território tão perigoso e volátil quanto qualquer frente de guerra. O brilho do Olimpo foi ainda mais intensificado pelo nascimento dos gêmeos de Leto, Apolo e Ártemis. Apolo, o deus da luz, da cura e das artes, trazia a civilização através da música de sua lira e da clareza de suas profecias. Por outro lado, Ártemis, a senhora da caça, preferia as sombras prateadas da lua e a pureza selvagem das florestas, mantendo-se eternamente jovem e independente. Juntos, os irmãos definiam os limites entre o mundo organizado dos homens e a natureza indomada, protegendo a ordem cósmica com seus arcos certeiros.
No entanto, nem tudo no topo da montanha era beleza e luz radiante. Hefesto, o deus ferreiro, representava o operário divino, mas sua existência era marcada pela dor profunda da rejeição. Arremessado do Olimpo por sua própria mãe, Hera, devido à sua aparência, ele encontrou refúgio e propósito nas profundezas ardentes dos vulcões. Lá, ele transformava sua amargura em obras de arte e joias inigualáveis, forjando os tronos de ouro e as ferramentas dos imortais. Sua presença era um lembrete constante de que a perfeição olímpica escondia cicatrizes e que o gênio muitas vezes floresce no solo do sofrimento. A comunicação entre esses seres poderosos e o mundo mortal era garantida pela agilidade inalcançável de Hermes, o deus mensageiro, que desde o berço demonstrou sua astúcia ao roubar o gado sagrado de Apolo. Era o mediador que transitava entre os reinos. Com suas sandálias aladas, ele protegia viajantes e mercadores, mas também cumpria a tarefa solene de conduzir as almas ao reino de Hades, sendo o único capaz de atravessar as fronteiras da vida e da morte. A última peça desse mosaico celestial foi Dionísio, o deus do vinho, do teatro e do êxtase. Sendo filho de uma mortal, sua jornada para o Olimpo foi marcada por provações e pela disseminação de uma loucura sagrada que libertava os homens das amarras da razão excessiva. Sua aceitação tardia no Conselho dos 12 completou a hierarquia, trazendo o equilíbrio necessário entre a ordem rígida de Zeus e o caos libertador da celebração. Agora, os 12 olimpianos estavam consolidados, cada um exercendo suas responsabilidades fundamentais sobre o cosmos. Zeus, no trono soberano, Hera protegendo a união e a família, Poseidon governando os mares, Atena na sabedoria, Apolo na luz, Ártemis na caça, Abuares na guerra, Afrodite no amor, Hefesto na forja, Hermes na mensagem, Deméter na colheita e Dionísio no vinho. Apesar da majestade e do esplendor, o Olimpo permanecia um lugar de conflitos intensos de ego. A arrogância de Apolo, a luxúria constante de Zeus e o ciúme vingativo de Hera moldavam o destino da humanidade, tratando os mortais muitas vezes como simples peças em um jogo de tabuleiro eterno. Os deuses gregos não eram seres distantes e perfeitos, mas sim reflexos amplificados das motivações humanas, carregando em si o melhor e o pior de cada alma. O legado do Olimpo foi construído sobre essa dualidade. A beleza eterna das colunas de mármore e dos banquetes de ambrosia repousava sobre um alicerce de sangue, traição e lutas de poder que remontavam ao início dos tempos e à queda de Urano e Cronos. A vitória sobre os titãs trouxe a estabilidade, mas uma estabilidade mantida por deuses que nunca esqueceram como o trono foi conquistado. Assim, o Monte Olimpo permanece na imaginação humana, como o palco onde a eterna comédia e tragédia da existência é encenada, lembrando-nos que, mesmo no topo do universo, o passado nunca é totalmente esquecido e a ordem é apenas um equilíbrio frágil entre o poder e a paixão.